Eu vou descobrir teus segredos, os meus medos você sabe então. Vamos aprofundar a relação, ante o que é mortal e o que é eterno. Eu já escrevi no meu caderno um poema para lhe dedicar, ser do céu, da terra, do inverno. E eu sei que você vai gostar, vai sentir prazer na canção da gente, feita pra você, devemos alegrar. Vai aparecer ao soar do sino, se fazer presente nas velas do altar. Sei, eu sou um tolo menino e tu és um sábio, és um ancião, mas vou revelar meu destino e é te entregar meu coração. Trago essa gente aqui comigo, eu não saberia chegar só. Tudo gente boa, tudo amigo, cintilantes mais que ouro em pó. Vai sentir prazer na canção da gente, feita pra você, vivemos alegrar. Vai aparecer ao soar do sino, se fazer presente nas velas do altar. Vai sentir prazer na canção da gente, feita pra você, vivendo alegrar. Vai aparecer ao soar do sino, se fazer presente nas velas do altar. Vai, laia, 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 laia. Vai, laia, 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 laia. La laia, laia, 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 la laia. Vai sentir prazer na canção da gente, feita pra você. Vai aparecer ao soar do sino, se fazer presente nas velas do altar. Vai, laia, yeah, laia, 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 laia. Vai, laia, vemo mando mundiga, la laia, bang, la laia, 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 la laia, 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 laia. Vai sentir prazer na canção da gente, feita pra você. Salve Viléo Benchar, Lúcifer. Quando que Siquil engravidou pela última vez, ela que tinha
tido tantos milhares e milhares de filhos, a que davam os nomes dos mais chegados a ela, daquela elite magnífica de arcontes, ela deitou-se para ter de novo uma ninhada, porque ela era muito mais que fértil. Contudo, os videntes já tinham avisado ao grande pai que aquela gravidez seria diferente. Todos os seres daquele mundo primordial tinham a pele azul. E, no entanto, o profeta disse que iria nascer um menino albino, um menino branco, um menino positivamente e negativamente branco. E ela deitou-se na sua gravidez, que sentia muitas dores, e pela primeira vez que Siquio de Carrá teve dores terríveis. E dessa vez, em desmaiando, conseguiram os médicos do mundo primordial trazer aquele menino a lume. O seu nome seria Yadalbaoth, aquele que causa dano, que causa dor à mãe. E assim que o grande pai viu a criança, ele pressentiu os males que adveriam dela. Contudo, como assim é a natureza das mulheres, elas se apegam mais àqueles filhos que lhe dão problemas. A mãe tem 10 filhos, todos eles evangélicos, maravilhosos, católicos, todos eles cristãos, todos eles homens de bem, 9 são assim, um, no entanto, nasce para o crime, para a bagaceira, para a desavença, e por incrível que pareça, a mãe se agarra mais àquele filho que é o filho de sua dor. A psicologia tenta em vão entender por que é que a mãe se apega tanto àquele filho que não vale nada. Entretanto, é esse o amor da mulher, é esse o amor da mãe. Percebe-se que as mulheres, elas se apaixonam facilmente por aqueles indivíduos que são canalhas e cafajestes, enquanto aqueles que são dados a bonzinhos, servidores, ela tem dificuldade a amar. E essa é a sua natureza. Para que uma mulher viva bem dentro de uma relação, é necessário que haja dramas. Ela não consegue viver na frieza, ela não consegue viver no equilíbrio. Há de haver caos, há de haver dramas. Um momento em que não tem dramas, não há dificuldades, aquele homem deixa de ser um desafio e vai a mulher, embora casada, disputar outro homem que talvez de outra mulher, que ele provoque o drama, que ele provoque as dificuldades, para que ela tenha uma história de amor para contar. E é o caso das mães, talvez. Me apaixonando-se pelo filho ruim e conseguindo, através do seu amor que ela sonha, certamente restabelecer aquela criança. Então a mãe se doa mais para o filho malvado e aconteceu a mesma coisa com Siquio de Carrá e o menino Yadalbaoth, aquele que causa dor à mãe. Esse menino tornou-se um grande ditador, com um carisma extraordinário, se distinguia em todos os trabalhos físicos e intelectuais e tinha o dom de imitar a criação do Pai de todo. Apenas com uma sua palavra, ele podia criar uma flor que desabrochava, mas logo morria, e o que não acontecia com as criações naturais
do grande pai, do pai de todos. E essa criança foi se tornando adulto e dono de um ódio mortal pelo grande pai. E um dia disse à mãe que iria sair junto com aqueles que tinham sido seduzidos pela sua palavra, e que a Bíblia iria se referir mais tarde. Caiu a grande serpente e trouxe com ela a terça parte dos anjos. Aconteceu que muitos foram aqueles que entraram nas naves plasmadas pelo poder de Aldabaoth para conquistar o mundo que eram inferiores. Sofria o grande pai, porque ele era o pai não só daqueles que habitavam aquele mundo, daquele mundo que girava em derredor daquele sol, mas também de todos os outros mundos que giravam em torno daquela estrela. E Aldabaoth conquistou a todos, colonizou todos os mundos, fez sofrer muitas mães, fez sofrer muitas filhas, assassinou, vilanizou tudo quanto pôde e disse: somente uma coisa me falta, eu agora vou voltar para o grande pai e vou tomar-lhe o mundo que ele domina. E nessa ânsia de poder, voltou-se ele com seus arcontes contra o grande pai, e uma guerra que é também conhecida pelos livros sagrados como a Guerra Santa, venceu o grande pai Aldabaoth, seu filho, e o exilou para o grande abismo. E uma vez no grande abismo, passando séculos sem fim, isolado eles naquele limbo com os seus asseclas, eis que, terminada a sua pena, ouviu a voz da mãe que o chamava para casa. Tão poderosa era aquela voz que ia abrindo, nos conta a história, aquilo que é chamado buracos negros ou buracos de minhoca. E Aldabaoth resolveu não voltar para casa. Ele não iria suportar o pai de todos. Ele não iria dobrar os seus joelhos aos pés do pai de todos. Então ele resolveu, ao ouvir através do buraco de minhoca o mundo, alguma coisa criando outra coisa, através daquele buraco negro, pelo menos é assim que os cientistas falam, daquele buraco de minhoca. E Aldabaoth com seus asseclas atravessou e parou exatamente no período em que o grande Demiurgo estava concluindo a sua criação. Havia o Demiurgo já criado 4 raças antes dessa nossa, a Hiperbórea, e aquelas que viriam depois, até consumar-se com a grande obra que foi os Atlantes. A Atlântida, aquela grande civilização que viria a ser destruída a posteriori por um grande dilúvio. Então foi aí que Aldabaoth, vendo a destruição daquele globo, aquela revolta que é normal, segundo Helena Petrovna Blavatsky, que no seu livro A Doutrina Secreta, no capítulo 3, chamado Antropogênese, diz Petrovna Blavatsky que a cada 12 mil anos, ou talvez 15 no máximo, a Terra, que está girando nos seus polos, simplesmente para seu eixo e volta de repente, provocando uma catástrofe imensa, uma hecatombe terrível, não importando que sobre a crosta terrestre vivam santos ou demônios. E, uma vez feita essa revolução, continentes inteiros desaparecem. E parece que nunca houve, pois, vida ali.
é a pequena destruição dos mundos. E depois dessa grande revolução do globo, da crosta terrestre, então Yadalbaoth foi convidado pelo grande demiurgo para dar início à quinta raça. Essa destruição que acontece a cada tantos milhões de anos, certamente é conhecido como o pequeno Pralaya nos Vedas. Quando aquela raça é extinta, então acontece que outra raça precisa se erguer dos túmulos daquelas outras. E aqueles espíritos que estão buscando a ascensão espiritual reencarnam. E aqueles que também não querem evolução e buscam a evolução também reencarnam. E foi na criação dessa quinta raça que Yadalbaoth foi convidado a participar. Ora, desde o princípio, conhecendo o destino como ele conhece, o Pai de todos resolveu, pois, participar da criação que iria receber seu filho em exílio. E nasce, pois, depois do primeiro ser criado através da força do grande Mahavishnu, do milagre que é o desabrochar da flor de lótus do umbigo do Mahavishnu, nasceu o grande Brahma, que é o demiurgo por excelência. E da raiva de Brahma, porque uma vez Brahma quis que os 4 Kumaras, segundo os Vedas, e 7, segundo a doutrina secreta, deveriam ter relações com os seres criados em mundos inferiores, e os Kumaras disseram que não. Teve ele uma ira tão grande, o Senhor Brahma, que deu passagem a um grande ser, somente através do seu nível em descendência, é que poderia o Senhor, o Pai de todos daquele mundo, ter a oportunidade de atravessar o portal e adentrar no mundo fenomênico. Então, nasce daí o grande Shiva. Shiva é a primeira encarnação de Lúcifer no mundo fenomênico. E nós estamos falando do princípio das humanidades. Já estava ele, o grande Pai de todos, esperando que a grande Mãe de todos tivesse em uma daquelas suas gravidezes essa criança que ia, por certo, decair-se e fazer todos os mundos sofrerem. Então, através de Shiva, Hilel Ben Shahar, que nós conhecemos pois como a estrela matutina, a estrela d'alva, tem a sua participação na realidade, no mundo fenomênico. Então, somente a partir daí, ele precisa participar com o Criador, o Brahma, o Senhor Brahma, das criações do mundo. E começa, pois, a ter pequenas participações na raça hiperbórea, na raça polar, na raça lumeriana e naquela Atlante que viria logo após. Foi essa grande divindade que nós conhecemos hoje como Shiva. Essa grande divindade iria receber a veneração daquele povo semente hiperbóreo depois da raça lemuriana e a posteriori da raça Atlante. Os templos do grande Deus, Sol, iriam ser comuns em todas as civilizações. A divindade que iria a posteriori ser conhecido como Apolo na Grécia
iria ser adorada nos templos atlânticos. E depois que essa raça atlântica foi extinta, iria nascer a raça ariana. E o grande pai de todos iria ter a oportunidade de presenciar todos os eventos nessa terra e participar dele também através da criação de outra sua expansão. Então, primeiro veio Shiva, depois os arimandos persas e depois Satã dos judeus e dos hebreus. Satã é, pois, a expansão mais física da grande personalidade que uma vez adentrou os portais do mundo fenomênico como a pessoa do Senhor Shiva, razão pela qual Eliphas Levi, no livro História da Magia, diz que uma vez sendo Caim expulso do grande Éden, acercou-se desse novo país conhecido como Índia e lá ofereceu das suas plantas, das suas sementes, das suas ervas, porque ele era agricultor das melhores frutas, a essa divindade que iria recebê-lo como filho. Diz Eliphas Levi, abre aspas, Shiva é o apogeu de Caim, fecha aspas. Então todos os filhos de Lúcifer, todos os filhos de Arimã, todos os filhos de Caim iam nascer com a marca da feitiçaria, da bruxaria, iriam portar a luz, porque uma vez que no capítulo 14 de Isaías, em que se diz: como caístes, ó estrela d'alva, grandiosos eram os teus caminhos, e te banhavas de gemas preciosas. Eras o querubim amado de Deus, até que se achou orgulho em ti. E disseste, subirei ao mais alto das estrelas, e serei semelhante ao Altíssimo. Na versão grega, na versão aramaico, judaico-aramaico, hebraico-aramaico, vai se encontrar o nome próprio, que é Hillel Ben-Shahar, que iria ser traduzido para o grego como fósforo, na Vulgata, e na outra tradução, em latim, como fósforos. E todas essas designações se falavam sobre o grande arcano, o grande mistério não revelado pela Bíblia, nem pelo Talmud, nem pelo Zohar, nem por uma escritura da nação judaica, porque ele é um mistério em si mesmo, mas iria aparecer pela primeira vez e única só, no capítulo 14 de Isaías, uma menção a si. E logo nos versos seguintes, um comentário sobre a queda do rei de Tiro. A sua expansão, pois Satã tornou-se, através de conluios, de acordos, para participar dessa nova civilização ariana. O grande pai de todos acordou com seu filho Iadalbaoth a servi-lo como Satã. Satã, que quer dizer o opositor, aquele que questiona, mas também considerado um dos grandes filhos de Deus, porque no primeiro livro bíblico, que é Jó e não Gênesis, diz: e no dia que os filhos de Deus, capítulo 1, verso 1, foram visitá-lo, Satã estava entre eles. E disse-lhe Jeová, que é o mesmo Iadalbaoth, e disse-lhe Jeová: de onde vens? E ele respondeu-lhe: de andar.
e de rodear a terra. E aí Yadabaoth, malévolo, astucioso, criminoso, pergunta-lhe: viste o meu servo Jó? Então você percebe, a partir desse livro, que existe um acordo entre esta entidade chamada Satã e esta outra, Yadabaoth. Yadabaoth, que iria receber a primeira oferenda do menino Abel, que foi uma ovelha. Diz a Bíblia que ele sentiu o odor da gordura e do sangue e ficou satisfeito, enquanto rejeitou, pois, a oferenda de Caim. J.J. Benítez, no livro Cavalo de Troia, volume 1, iria falar sobre as oferendas de sangue de ovelha, de pombos, de boi, de touros, que eram dadas no templo. E a sangria era tanta que havia canos, tubos e mais tubos saindo do grande templo de Jerusalém até os sítios, os acercados da cidade, a zona rural. Aquele sangue de tantos animais, de touros, de rolas, de tudo que era oferecido a Jeová, era o adubo natural para aquele povo. Se refazia em sangue, se satisfazia em gordura animal e em sangue. O grande vampiro, aquele que fez a mãe sentir dores, e o grande Hilero Ben-Shahar fez o acordo necessário para que pudesse estar com os seus filhos. Onde o livro Revolução Luciferiana vai dizer bem claro que quando um filho vem buscar o pai não há nenhuma queda. Que quando o pai vem buscar o filho, corrigindo, não há nenhuma queda. Poder é você poder fazer e abster-se de, diria o grande Hilelo Ben-Shahar. O tempo todo tinha o poder de castigar, de prender, de destruir o seu filho, mas por muito amor. Passou por todas essas outras expansões, de Shiva até Arimã, de Arimã até Satã, para que pudesse estar com os seus filhos. Então, não houve nenhuma queda de Lúcifer. Jamais o grande arcanjo, a divindade suprema, iria cair. Certamente, o que existe é um sacrifício imenso de um pai por seu filho que nós não podemos compreender. Enquanto o grande Lúcifer iria viver nas regiões celestiais livre, a sua expansão iria se tornar guardião do templo, amigo de Yadabaoth, de Jeová ou de Javé. A necessidade que existiu, e essa divindade que nós chamamos de Satã, o grande guardião do portal, iria ter várias expansões, e uma delas como grande Samael, como diz a nossa querida Sarasvati, Premadeva, o Senhor Samael. Pois bem, nessa semana que antecede a Semana Santa, haverá mais um pacto com Lúcifer. Mais uma das grandes mulheres que nós tivemos a honra de jornadear com elas, espiritualmente falando, irá fazer o pacto com Lúcifer e seguir a via tenebrosa. E essa via tenebrosa, ao invés de ser a via dos horrores, dos demônios
inferiores, ao invés de ser a via da pestilência, dos terrores noturnos, da paralisia do sono, dos pesadelos e das perseguições de entidades malévolas, seja elas quais forem, essa pessoa irá seguir a via do conhecimento. Porque a via tenebrosa, a pessoa recebe a chama negra dentro de si e é convidada a portar a luz, porque o nome Lúcifer quer dizer portador da luz. E nunca mais essa pessoa será enganada pelas doutrinas cristãs, pelas doutrinas judaico-cristãs. Em nenhum momento curvará seus joelhos ao crucificado. Por nenhum instante derramará uma lágrima ao Criador, a Yadabaoth, um dos Criadores, que estiveram presentes e que foram convidados para criar essa nova raça ariana, que seria dividida em 4 ramos: o branco, que é o europeu, o amarelo, o asiático, o negro, africano e o índio, norte-americano, entre outros. A pele vermelha, a pele negra, branca e amarela. Todos 4, por incrível que pareça, filhos de um determinado Criador. Hillel Ben Shahar, em um seu pacto, em conversando a respeito da nova menina que vai pactuar com ele, nos deixou bem claro que ele não tem nenhuma simpatia pela doutrina de Yadabaoth, embora tenha amor a ele como filho, não tem nenhuma simpatia, porque a religião da igreja católica protestante não passa de uma enorme mentira, vendo como Deus Supremo aquele que nada mais é do que um usurpador. Hillel Ben Shahar tem um amor incondicional por Krishna, que vê nele a grande Sofia, Mahavishnu, a divindade inefável, o grande oceano de bondade e de amor. Vê em Yadabaoth o usurpador, o vampiro que sempre foi. E tem uma simpatia pelas divindades pagãs, Diana Lutífero, que faz parte de sua doutrina, e pelo grande Olorum dos africanos. Faz parte, pois, de nossa via tenebrosa conhecer o segredo dos orixás e ajudar todas as pessoas que pensam viver na luz, quando na verdade o que acontece é que esse mundo é o mundo em que tem uma grande árvore cujas raízes são para cima, e onde está tudo ao contrário. Na verdade, aqueles milhões de evangélicos, de católicos, judaico-cristãos que dizem que vivem na luz e que renegam o Pai de todos, vivem na escuridão. E aí, Lúcifer abre suas asas e aceita como seus grandes colaboradores a literatura védica, os titãs africanos, a bruxaria de estregaria, a feitiçaria, porque nós somos de sua descendência, nós somos da descendência da serpente, em que está escrito: eu te porei, assim que Jeová perguntou a Adão: o que fizestes? Porque estás nu. E ele disse: a mulher que tu me destes.
comeu do fruto e fez-me comer também. E ele perguntou à mulher: por que fizeste isto? E respondeu-lhe a mulher: a serpente que colocaste no meio do jardim. Então o grande vampiro Yadalbaoth disse: eu colocarei divisão entre tu e a serpente, entre teus filhos e os filhos deste. E nós somos, pois, filhos da serpente. Daí que a nossa iniciação é uma serpente. Os filhos de Lúcifer vai sonhar toda a vida com grandes dragões, com serpentes, com crocodilos, com jacarés, com répteis, porque nós descendemos da semente comum de Caim. Aquele que achou e encontrou seu auge e seu equilíbrio em Shiva. Então, é uma honra imensa é algo extraordinário, fabuloso, fantástico poder presidir a mais um pacto com Lúcifer. É de uma satisfação inenarrável, porque enquanto Jesus seria o caminho para Yadalbaoth, segundo os cristãos, Lúcifer é o portador da luz, o grande iniciador de todas as eras, todas as épocas, que levam o homem ao inefável, que não tem nada a ver com nenhum dos criadores. Embora Olorum, embora Brahma necessitem, precisem de reverências, mas o inominável, o inefável está além de toda e qualquer criação. Entra Maria para fazer o pacto e sai Sarasvati, Plemandeva, a pactuada, aquela que é descendente de Caim, a filha da serpente. Vai sentir prazer no cantar da gente, feita pra você, divino se alegrar. Vai aparecer ao soar do sino, se fazer presente nas velas do altar. Vai sentir prazer na canção da gente, feita pra você, divino se alegra. Vai aparecer ao soar do sino, se fazer presente nas velas do altar. Vai. Salve, Léo Ben-Shahar. É uma honra, minha cara iniciante. É uma honra.